está no livro de Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo 13, os versos 31 e 32. O texto diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior de todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Quando olhamos rapidamente para esta parábola de Jesus sobre o grão de mostarda, o que vem em nossa mente? Para muitas pessoas vem a ideia de crescimento do reino de Deus. A parábola do grão de mostarda, como as outras parábolas que nós encontramos no Novo Testamento, tem sofrido muitas vezes interpretações erradas por parte de muitos comentaristas, muitos teólogos, ao analisar esses textos. Não se pode esquecer o fato de que todas as parábolas de Mateus, capítulo 13, referem-se também à nossa época, não somente à época de Jesus. E, portanto, Jesus não estava ensinando somente o sucesso final e completo do reino de Deus. Não encontramos detalhado aqui a ética do reino de Cristo. Esta nós encontramos no Sermão do Monte e em outros textos do Novo Testamento. Os cidadãos do reino de Deus, eles seriam humildes de espírito, eles chorariam por causa dos seus pecados, eles seriam mansos, teriam fome e sede de justiça, seriam misericordiosos, seriam limpos de coração, eles seriam muitas vezes injuriados, no entanto, quando perseguidos, eles exultariam, porque sabiam que tinham um grande galardão prometido lá nos céus. Jesus, algumas vezes, ao ensinar a ética deste reino, ele disse que os seus discípulos deveriam ser como o sal e a luz, como nós tivemos a oportunidade de, alguns meses atrás, observar. O cristão deve iluminar as trevas ao seu redor, onde ele passa. Ele deve conservar o mundo, mas ele deve dar sabor nesse local onde ele está. Ele não deve se conformar com este mundo, mas ele deve mostrar essa nova natureza de Cristo que vive nele. Esta ética abre a chave do significado completo das parábolas. Sem conhecer a ética do reino, eu não consigo interpretar corretamente as parábolas de Jesus. Então, para conhecer profundamente essa parábola, preciso estar com a mente focada na ética que Jesus nos ensinou. Como seriam os seus discípulos? Como eles não entrariam por uma porta somente porque ela é larga, mas ele se esforçaria mesmo entrando por uma porta estreita, porque ele está seguindo a ética do reino. Outros fatores importantes para a compreensão desta parábola, podemos citar o aspecto exterior e o aspecto interior. O que Jesus está a nos ensinar? O ensino de Jesus, muitas vezes, nós observamos que é progressivo. Ele não ensina tudo de uma vez, porque nós não suportaríamos ou não teríamos capacidade para compreender. Então ele vai nos ensinando progressivamente. Assim como na revelação bíblica, Deus foi se revelando a nós progressivamente. Distinção entre interpretação e aplicação é preciso ter em mente para compreender a parábola. Deve ser interpretada dentro do limite imposto pela própria parábola. Vimos quando o pastor Moisés citou a interpretação de Agostinho, que fugiu totalmente aquilo que é o sentido da parábola, o limite que a própria parábola estava impondo. Então nós devemos olhar para as cercas que estão ao redor da parábola, para não irmos além disso. E o ensino da parábola é paralelo também aos demais ensinos de Jesus. Tendo isso em mente, nós podemos então olhar para o texto de uma forma mais proveitosa. Eu gostaria de afirmar, antes de nós olharmos detalhadamente o texto, que todo cristão deve ser simples e humilde, assim como é simples e pequeno um pequeno grão de mostarda.
Qual é o significado desta parábola? Qual é o significado do que Jesus está a transmitir através desse texto tão curto, de apenas 2 versículos? Que ensinos ela contém para a minha vida como cristão? Qual ensino ou profecia que ela está a transmitir para a igreja hoje? São perguntas importantes quando olhamos para o texto bíblico. Como o pastor Moisés falou, aproveitando o Espírito dá bem, vamos olhar o texto um pouco mais detalhadamente. Como vocês observam, esse é o mesmo texto que nós acabamos de ler, só que olhando de uma forma mais sistemática. E se eu olho desta forma, como ele é dividido nas suas orações, com um verbo em cada dessas orações, eu vou encontrar esse gráfico. E eu vou encontrar que a parábola tem 3 elementos centrais: o grão de mostarda, a grande árvore, ou aquele elemento que cresceu e se tornou maior que as hortaliças e fez árvore, e as aves do céu. Esses são os 3 elementos principais dessa parábola. E para que nós possamos olhar e compreender corretamente, precisamos olhar para esses elementos individualmente. Assim eu vou compreender a parábola que gira em torno desses 3 elementos centrais: o grão de mostarda, a grande árvore e as aves do céu. Vamos olhar então o primeiro elemento desta parábola, o primeiro elemento central, o grão de mostarda. Ali vocês vão ver 2 tipos de grão de mostarda, um mais amarelinho, mais alaranjado, e outro um pouco mais marrom. Mas existem diversos tipos de grão de mostarda em todo esse mundo. Mas é muito provável que aquela mostarda que Jesus está a citar ali na sua parábola, é muito provável que seja uma que se chama cardá. É um termo árabe para mostarda. Em razão do pequeno tamanho deste grão, essa semente simboliza os pequenos começos e denota medidas muito pequenas. Apesar de ser um grão tão pequeno, tem um sabor muito intenso e atraente. As suas melhores virtudes ocorrem quando este grão é esmagado, ele é amassado. Isso nos faz remeter um pouco para a vida de cada cristão, e especialmente quando nós olhamos para a história do cristianismo. Quando nós vimos, durante a história, tantos cristãos serem amassados por causa da sua fé em Cristo Jesus. Se você vai em alguns locais onde muitos cristãos foram martirizados, como por exemplo o Coliseu de Roma, você tem um sentimento muito estranho quando entra naquele lugar, porque você sabe que ali centenas, milhares de irmãos nossos, por causa de professarem a fé em Jesus Cristo, foram amassados, foram esmigalhados na sua vida física. Assim como os verdadeiros cristãos mostram as suas qualidades mais significativas quando purificados no cadinho das provações. Penso que nem todos entendem essa ideia de cadinho, mas eu, como ex-fabricante de joia, eu posso dizer que o cadinho é um elemento de cerâmica que suporta uma grande temperatura. E ali é colocado o ouro em pedra ou em pedaços, e quando o artesão coloca o fogo sobre aquele ouro, ele vai até passando de 1000 graus, até ele ficar líquido. E ali, quando ele começa a ficar líquido, as impurezas começam a subir. E o que fica embaixo é o ouro puro, o ouro verdadeiramente falando. E o cristão, ele é provado, ele vai crescer para tirar essas impurezas através desse elemento da purificação. Nesta parábola, essa pequena semente é tanto a palavra de Deus, quanto na parábola do semeador. Como uma autêntica comunidade cristã, a igreja que aparece como essência do Evangelho. O semeador do grão de mostarda é o próprio Filho do Homem, é o próprio Jesus Cristo, como no caso da parábola do semeador, pois foi ele quem teve a mais insignificante entrada no mundo. Quando olhamos para a narrativa de Lucas e outros evangelistas do Novo Testamento, verificamos que Jesus não nasceu em um grande palácio.
Ele veio em uma simples, humilde e pequena manjedoura. Ali ele estava ingressando neste mundo para nos trazer a salvação. Ele também fundou a sua igreja, quem chamou de pequeno rebanho. Mateus diz que essa semente foi semeada num campo. Marcos diz que ela foi semeada na terra. E Lucas diz que em sua horta. Podemos dizer que qualquer solo é terra. E a horta pode ser um pedaço de um campo. Então vemos que os evangelistas não estão em contradição, mas dando detalhes e perspectivas de olhar aquele ensino de Jesus por uma ótica diferente. A semente semeada no dia de Pentecoste era muito pequena e insignificante. Eram apenas 120 pessoas reunidas em um cenáculo, mas que receberam a presença do Deus Todo-Poderoso na pessoa do Espírito Santo. E ali o chão começou a tremer. E através dessas pessoas começaram a sair o anúncio do Evangelho em diversas línguas. E dali a igreja começou a frutificar. Este primeiro elemento da parábola mostra a simplicidade, a singeleza e o intenso sabor do grão de mostarda. Assim como a humilde e simples deve ser a sua igreja. Mas ela tem que ter esse sabor. O sabor que salva o mundo, o sabor que é intenso, o sabor dos filhos do reino de Deus. A parábola também fala de um segundo elemento. Diz que aquele pequeno grão caiu em terra, germinou, nasceu, cresceu e se transformou numa grande árvore. Esse segundo elemento nos faz refletir que as hortaliças, mesmo que pensemos que possam crescer como uma árvore, são espécies inteiramente diferentes das árvores. O crescimento da árvore é lento, das hortaliças é muito rápido. Um carvalho demora anos para crescer. Uma hortaliça, 3 meses já está no seu tamanho máximo. Assim, uma hortaliça que se torna árvore sugere uma expansão inteiramente alheia à sua verdadeira natureza e constituição. Como podem essas coisas refletirem então na igreja de Jesus Cristo? Em virtude do cardal, o grão de mostarda, crescer como uma das árvores, sugerindo altivez, expansão e proeminência, muitos comentaristas têm dito, a igreja de Jesus é assim, ela cresce rapidamente. E ela se torna no seu auge aqui na terra. Mas não é isso que Jesus tem ensinado através de todos os seus ensinos, especialmente através desta parábola. Podemos dizer que uma parte da igreja mudou o foco da parábola, da semente semeada para a árvore que cresce com grandes ramos. Em vez de olhar para o pequeno grão de mostarda, que deve ser a característica que cada cristão deve ter, de humildade e simplicidade, muitos na igreja estão a olhar para a grandeza da árvore, para a grandeza da organização. Em vez de espalhar a pequena semente com toda a humildade, a igreja ficou mais preocupada com a elaboração de grandes denominações, de instituições. O campo é onde a semente é semeada no mundo, onde a carne e o diabo estão unidos em oposição a tudo que pertence a Cristo, a tudo que pertence à sua igreja. Existe uma contínua harmonia entre as parábolas de Mateus 13. Na parábola do semeador, a semente não lançou raízes e floresceu em toda a extensão do campo, mas apenas em uma quarta parte, somente naquele terreno bom, no terreno pedregoso, no terreno que tinha espinhos, no terreno que era chão duro, lá ela não nasceu. E portanto ela não frutificou, e portanto ela não cresceu. Somente numa quarta parte. Na parábola do joio e do trigo, temos a continuidade e as consequências das atividades satânicas, que impedem a expectativa de um mundo conquistado para Cristo na era presente.
vemos que o Filho do Homem lançou a boa semente, mas veio o maligno e lançou o joio, e eles cresceram junto. E o Senhor Jesus, os discípulos perguntaram: o Senhor quer que arranque o joio agora? Ele disse: não, pode arrancar o trigo junto, somente na ceifa, somente no final. Então nem tudo que parece ser igreja de Cristo é igreja de Cristo. Nem tudo que parece ser discípulo de Jesus é discípulo de Jesus. Tem muita gente fingindo-se de ser discípulo de Jesus e sendo pedra de tropeço para que outros venham a conhecer Jesus. Hoje observamos através dos meios de comunicação tantos programas que falam de Deus, falam de Jesus, mas muitas das pessoas que estão a anunciar isso não vivem essa prática, essa ética do reino de Deus nas suas próprias vidas. É apenas uma fachada, apenas uma aparência. Essa parábola nos faz refletir na condição básica do cristão: humildade e simplicidade. É um a um, de casa em casa, pessoa por pessoa, discípulo por discípulo. A parábola do grão de mostarda não pode ensinar o contrário às parábolas anteriores. Ou seja, todo o campo que contém só semente boas, só semente que expande e cresce pelo mundo. Portanto, a universalidade do Evangelho antes da volta de Cristo é contrária aos seus ensinamentos. Uma vez eu, pregando na Itália, na igreja de Brecha, eu fiz uma afirmação que depois alguns irmãos disseram: mas pastor, você é pessimista? Eu falei: não. Eu disse assim: não espere que esse mundo vai melhorar e ficar um mar de rosas. Não vai. Porque o pecado está alastrado por toda essa humanidade, por todo esse mundo. E nem todos vão dar ouvidos à mensagem do Evangelho. Mas é minha função e é tua função como servo de Jesus aproveitar todos os momentos que nós tivermos disponíveis a nós para darmos o nosso testemunho pessoal. Para dizer que existe esperança, não para o mundo, mas para quem quer seguir a Jesus. Existe um céu maravilhoso. Sim, existe. A Bíblia assim nos informa. Mas para aqueles que negarem a si mesmo e tomarem a sua cruz e seguirem a Jesus. Portanto, a grande árvore não é o foco central da parábola, mas sim a pequena semente. O terceiro e último elemento central dessa parábola são as aves do céu. E elas nos ajudam a entender aquilo que Jesus quer nos ensinar através desse texto e também nessa noite. Quando comparamos as Escrituras Sagradas com a própria Escritura, ou seja, comparar a Bíblia com a própria Bíblia, encontramos que os pássaros ou as aves do céu simbolizam, em muitas passagens, Satanás e o seu poderio. Mateus identifica as aves do céu como maligno. Marcos fala sobre elas como símbolos da atividade satânica. Lucas relaciona as aves do céu com o diabo. Em Gênesis capítulo 15, versículo 11, quando Abraão está a oferecer um sacrifício a Deus, as aves do céu desciam sobre os sacrifícios de Abraão e ele as enxotava. Acreditamos que Jesus pensou neste significado simbólico quando referiu a amplitude da grande árvore. Disse que as aves do céu fariam ninhos em seus ramos. Satanás observa a misteriosa disseminação do reino de Deus.
desde o seu pequeno começo até a sua grandeza, e sempre buscou-se abrigar-se nela. No início ele usou uma tática de perseguir a igreja e lançar os nossos irmãos na fornalha, lançar no Coliseu para serem comidos por animais, para serem mortos ou serem queimados vivos. Mas ele percebeu que essa tática não estava resultando. Os cristãos continuavam a disseminar a palavra e a igreja continuava a crescer. Então, a meu ver, parece que em determinado tempo ele mudou de tática. Ele falou: eu não vou jogar isso para fora, eu vou procurar lançar os meus lá dentro. E assim ele começou. A história do cristianismo mostra o crescimento externo da igreja, que abrigou o mal. Apesar do rápido crescimento, seria contaminada pela presença das ciladas do príncipe das trevas. E hoje admite, em uma boa parte do cristianismo, admite-se cultos e organizações contrárias à verdadeira natureza do Evangelho. De acordo com o último censo de 2011, se não me engano, em Portugal, cerca de 88% da população se denomina cristã. Mas eu pergunto, desses 88% de pessoas, que equivale então a quase 9 milhões de pessoas, quantos conhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Que ensinos importantes nós encontramos nesta parábola do grão de mostarda para a nossa vida? Eu gostaria de chamar a atenção para essas duas palavras: organismo e organização. Muitas vezes perdemos de vista a diferença entre a igreja como organismo e a igreja como uma organização. Com Constantino, a igreja de perseguida passou a ser a igreja oficial do Estado, do Império Romano. Uma pessoa pode estar na organização, mas não estar no organismo. A parábola do grão de mostarda corresponde, a meu ver, à época destacada pela carta de Jesus à igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 12, dos versos 12 a 17, em que João assim escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com o crescimento rápido da igreja, porém frágil, Maria, a mãe de Jesus, passou de serva de Cristo a rainha venerada em uma boa parte da igreja, em muitos dos seus segmentos. Nessa organização eclesiástica, os apóstolos e mártires tornaram-se santos intercessores, que podem ser até venerados. Em outros segmentos, as ofertas e dízimos passaram de voluntários e elementos de adoração para elementos de barganha com Deus através da doutrina da prosperidade. Mesmo nos setores mais conservadores da Igreja de Cristo,
Boa parte da humildade e simplicidade dos servos de Jesus passaram para as ostentações e desconsiderações aos pobres e necessitados. Quantas vezes entramos em uma igreja e aqueles que estão ali a adorar nem sequer cumprimentam uns aos outros? Eu penso que a igreja deve ser como uma família, onde nós não excluímos nenhum elemento, onde nós temos prazer de abraçar todos os elementos daquele organismo, daquela célula máter da sociedade. Então podemos dizer que a igreja de Jesus, em uma boa parte dela, está doente, está longe dos propósitos de Jesus, está longe do verdadeiro cristianismo que nós encontramos no Novo Testamento. O que aconteceu com o evangelho puro e simples, proclamado por Jesus? O que aconteceu com a igreja de Cristo Jesus? Eu gosto de visitar igrejas, mas eu já entrei em algumas igrejas aqui em Portugal e parece que nem notaram que eu e minha esposa tínhamos entrado. Não que não somos ninguém, somos simplesmente servos de Cristo. Mas seria muito legal se alguém abraçasse e alguém cumprimentasse, e alguém dissesse: olá, que bom que você veio. Quem é você? Eu estou falando de igreja cristã. Já entrei em igrejas que está cheia daquilo que denominam santos. Estão adorando um Deus que não é o Deus de Yahvé, o Deus da Bíblia. Mas muitas vezes as pessoas estão mais receptivas do que os nossos próprios irmãos. A mensagem da parábola do grão de mostarda é para mim, para você e para nós um alerta de Cristo. Que nós não podemos esquecer a ética do reino de Deus. E nós não devemos abaixar a guarda e ficar desatentos, porque o diabo e os seus anjos estão infiltrando, estão tentando disseminar o mal dentro da sua igreja. Está querendo fazer com que a igreja não seja produtiva. Sabe o primeiro sinal de uma igreja quando está doente? Quando não quer evangelizar, quando não quer testemunhar, quando não quer fazer missões. É um dos primeiros sinais. Pensando na organização, não no organismo. Nós fomos chamados para fazer parte do organismo e não da organização. A organização pode existir e deve existir por causa de vários fatores que nos levam a estar em acordo com as leis do Estado, mas ela não é a principal. O principal é o organismo, o principal é a igreja invisível de Cristo. Essa eu devo ter prazer de estar ali, eu devo ter prazer de adorar, eu devo ser ético, eu devo ser amoroso, eu devo ser cristão, puro e simples. Que aplicações esse texto pode trazer para a nossa vida hoje? Primeira aplicação: é chegada a hora de atentarmos para a singularidade e modéstia do grão de mostarda no organismo chamado Igreja de Cristo. Se você veio aqui nessa noite para adorar a Deus, para buscar a sua palavra, a palavra que esse texto me ensina e ensina para todos nós, que se nós queremos ser discípulos de Jesus Cristo, temos que aprender como o grão de mostarda. É preciso também ter humildade e simplicidade. Essa imagem me chamou muita atenção. Viu o chapéu de sol que eles estão a usar? É preciso que a humildade e a simplicidade que este elemento denota possa ser a marca do servo de Jesus. É necessário que a nossa fé, mesmo que muito pequena, como esse grão de mostarda, possa ser capaz de transportar montanhas. Quanto nós estamos crendo que é possível
que o reino de Deus possa crescer, vai crescer não somente em grande quantidade, mas que eu possa fazer parte desse processo, um a um, de levar a mensagem do Evangelho. Eu penso que é chegado o momento da Igreja de Cristo em todos os lugares, e eu estou a dizer somente a Igreja da Ponte, mas em todos os lugares, a valorizar com muito mais intensidade os princípios básicos do crescimento da Igreja. E para mim esse princípio básico passa pelo discipulado, pela evangelização pessoal, pelo testemunho dado por mim e por você, através daquilo que Cristo tem feito em nossas vidas. É preciso estar alerta para que as aves do céu não façam seus ninhos na Igreja de Cristo. E tem feito muitos. Eu gostaria de terminar perguntando: qual desses eu faço parte? Do organismo chamado Igreja de Cristo, a Igreja Invisível, ou da organização que ostenta o nome do Senhor Jesus? Eu quero só dizer que Jesus virá para buscar o organismo, a sua Igreja Invisível. Não sei qual é o teu relacionamento com Deus. Não sei como está a tua vida devocional diária. Vida devocional significa orar, significa ler a palavra, significa meditar naquilo que a palavra nos ensina, para que a cada dia, com esse alimento diário, como maná no deserto, venha nos sustentar para que o nosso testemunho pessoal seja eficaz, para que as pessoas conheçam o Deus, o Jesus que nós adoramos. Para aqueles que ainda não tiveram esse encontro com Jesus Cristo, esse texto deixa bem claro que nem todas as pessoas serão salvas. Mas Jesus diz que Ele veio para todos. E João diz que nosso Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso a decisão de querer aceitar Jesus está nas tuas mãos. Se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, não estou dizendo que se você já vem aqui na igreja há muito tempo ou há algum tempo, ou é a primeira vez, mas é a tua vida pessoal, essa você precisa decidir. Porque se Jesus voltar hoje, vai depender dessa decisão, do seu destino final. E eu te convido a fazer uma oração e entregar a tua vida a Jesus Cristo, confessando os teus pecados e pedindo que Ele se torne o Senhor da tua vida. Ele nos deixou alerta através dessa parábola do grão de mostarda, que a nossa vida devia ser simples, que nem todos se converteriam, mas Ele nos deu a possibilidade de nós estarmos do seu lado, de nós fazermos parte do seu reino. E por isso Ele nos chamou. Ele está te chamando novamente essa noite. Que Deus nos ajude a colocar em prática esse ensinamento da sua palavra.